Boa tarde a todos. Mais uma tarde aí para compartilhar ciência, né? Numa ótima apresentação que nós teremos quanto ao tema Associação de Moradores de Bairro, Conceito e Entendimentos, do grupo 2 dos alunos, né? Da FAIP, que irão aí discursar sobre esse tema tão importante e esclarecer algumas dúvidas que possamos ter, né? Ou até mesmo para continuar o processo de pesquisa desse tema que nos traz aí uma formação cidadã, né? Nos traz aí também bastante ferramentas para que possamos aí construir, né, e reproduzir os aspectos relacionados, né, ao direito e à construção da cidadania, tá? Vou passar a palavra para o grupo, né, para o grupo iniciar a apresentação. É, Repasso que as arguições serão somente aceitas após a apresentação total do grupo, tá certo? Fiquem à vontade, por favor, o palco é de vocês. Boa tarde, senhores. Meu grupo é constituído por eu, Mariana, pela Ingrid e pelo Maurílio. Nosso tema é a Associação de Moradores de Bairro, Conceitos e Entendimentos. Nosso objetivo geral é o nosso tema, Associação de Moradores de Bairro, e o objetivo específico dessa apresentação é esclarecer o funcionamento, estruturação e atuação da Associação de Moradores de Bairro e, por meio desta, propiciar compreensão sobre o assunto. Eu vou começar introduzindo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aí no chat, que ao final da nossa apresentação nós vamos respondê-los, ok, senhores? Doutora, Ok. doutora, por favor, abra a câmera, doutora. Acho que que a doutora esqueceu aí pelo Nossa, processo de projeção. mas eu vou ter que parar o compartilhamento para mim abrir a câmera. Ah, tá. Doutora, então pode continuar, por favor. Fique à vontade, tá? Ah, tá, ok, então. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é uma associação de moradores de bairro. Então, ela nada mais é do que uma entidade civil, uma pessoa jurídica também. Ela vai ser a união dos moradores do mesmo bairro em prol do bem comum. Ela vai ter como função buscar melhorias para a comunidade, né, tratando de problemas cotidianos, como a infraestrutura, por exemplo. Enfim, ela vai atender às necessidades do seu bairro. Isso é a finalidade da associação. Quando a gente pensa em associação, vem à cabeça várias pessoas reunidas dentro de uma sala para tratar de questões justamente dos problemas do bairro, né, as necessidades do bairro. Mas, por trás disso, há toda uma organização, né, toda uma estruturação. Tanto que a associação ela é composta por órgãos, e cada órgão tem uma pessoa ali física responsável, incumbida por um cargo, então é tudo muito bem estruturado. E eu vou explicar esses órgãos para vocês agora. A gente tem a Assembleia Geral, que vai ser ele é um órgão soberano aqui, né? Ele é quem dá a última palavra, né? Em todos os atos, e ele tem como função a administração e a fiscalização. E essa Assembleia Geral ela vai ser dividida em ordinária e extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária ela já tem uma data prevista em seu estatuto social, ela vai acontecer obrigatoriamente uma vez por ano, e ela tem ela não tem, na verdade, um determinado número de pessoas. Todos os associados podem participar. Já a Assembleia Geral Extraordinária, ela não possui uma data fixada no estatuto, ela vai ser, então, convocada a qualquer momento, né? E ela é convocada por um número mínimo de associados, né? Ela não tem um prazo para correr e, normalmente, ela trata de assuntos muito importantes, né? Por ser convocada de último momento, de última hora. Aqui. Agora vamos para os cargos da Associação de Moradores de Bairro. A gente tem, primeiro, o presidente, né? Que ele vai ser... Opa, eu esqueci, vou voltar aqui, desculpe, senhores. Esqueci de apresentar sobre a diretoria e o conselho fiscal. A diretoria,
ela vai ser responsável pela manutenção da entidade e também pela resolução dos problemas que são apresentados pelos moradores, e ela também vai ser responsável pela a organização de reuniões, como convocar assembleias, e também da organização de ações sociais. E o Conselho Fiscal, ele tem como função acompanhar as contas, né, e fazer e fazer com que a associação ela sempre fique em dia, né, com suas atribuições fiscais e suas obrigações contábeis jurídicas. Agora vamos para os cargos. Primeiro, a gente tem o presidente. Ele vai ter como função planejar ações para o seu bairro e ele age como uma ponte entre a comunidade e o poder público. Então, ele tem essa função de cobrar ações da prefeitura, ele tem a função de cumprir e fazer cumprir o estatuto social da associação. E o seu vice-presidente, ele também tem a mesma função, além de ter a função de substituir o presidente na sua ausência. Então, o vice, ele também vai ter a função de planejar ações para a melhoria da comunidade. Já o diretor, ele vai ficar responsável por coordenar, orientar e incentivar os moradores associados. O secretário, o segundo secretário, o primeiro ele vai elaborar a ata de reuniões da diretoria e das assembleias também, e o segundo, ele vai ficar auxiliando o primeiro secretário e também vai substituí-lo na ausência do mesmo. O tesoureiro, e o segundo tesoureiro, ele vai ser responsável pela organização e administração dos recursos financeiros. E o diretor de atividades desportivas vai ser responsável por eventuais questões de lazer e de esportes no bairro. Tá, ok, muito bacana tudo isso, mas a gente tem que saber o que isso tem a ver com o direito, né? Então, qual é a natureza jurídica de uma associação de moradores? Senhores, nós temos na nossa Constituição Federal de 88, no artigo 5º, os incisos 17 e 18, que vão dispor sobre algumas condições da existência das associações. Eu vou ler aqui para vocês. O inciso 17, ele vai falar assim: é plena a liberdade das associações para fins ilícitos, vedada de caráter paramilitar. E no inciso 18, nós temos a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de polarização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. E, além disso, nós temos no nosso Código Civil o capítulo 2, que trata das associações, e os artigos 53 a 61, e também a Lei Federal número 4.591, de 64, e o próprio Estatuto Social, né, das associações, que vão tratar, que tem essa natureza jurídica. Agora, eu vou passar a palavra para minha colega Ingrid, para ela apresentar sobre as vantagens dessa Associação de Moradores de Bairro. Boa tarde, gente. Eu sou a Ingrid. Tudo bem? Eu vou falar de quais são as vantagens de uma associação de moradores de bairro. A gente tem esses exemplozinhos aqui que tá no slide, que a primeira é maior representatividade, que fala que Doutora, representar uma comunidade... Oi. por favor, doutora, antes de continuarmos, vamos resolver o problema da apresentação. Doutora Mariana, se tiver como abrir a câmera, pode reiniciar a apresentação. Agora nós estamos em um ponto que nós vamos iniciar com outra participante, né? Então, fica tranquilo para não ter perca de raciocínio. Se puder fazer esse favor.
Eu não entendi. Você está pedindo para a Mariana ligar a câmera? Isso, doutora, para apresentação, né? Para a gente poder ver todo o grupo certinho e também para as Não, contribuições. sim, porque eu estava achando que o senhor. Eu estava Não, achando que o não, senhor é estava porque falando agora. comigo. Não, é porque agora é um ponto onde você vai iniciar um raciocínio, né? Então aí a gente não tem tanta perca na continuação da apresentação, né? Tivemos um erro técnico aí no começo, Eu mas agora consigo podemos solicitar. compartilhar a tela pelo celular? Não, doutora, só lá no computador Não, né? mesmo. É. Então, porque eu tô pelo celular hoje, então eu não vou conseguir. Ô, doutora, muito obrigado. Tranquilo, doutora. Obrigado, doutora Mariana. Desculpem, professor, eu Imagina, tranquilo, esqueci doutora. mesmo de ligar também. Não preocupa não. Peraí, só um momentinho, gente. Tranquilo. Alguém vai passar os slides? Doutora, tranquilo que a doutora Mariana já está retomando aí a tela, tá, doutora? Só pedir para pausar um pouquinho para a doutora Mariana se adequar e nós continuarmos a apresentação. Ah, tá, tudo bem. Uhum. Entendi. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Ah, sim, deixa eu voltar. Como eu estava falando, da maior representatividade, que é para representar a comunidade de forma oficial, as autoridades públicas e as demais entidades. A segunda que a gente colocou como exemplo é reivindicações de direitos, onde é lutar por melhorias para a comunidade a qual ela representa. Solicitar mudanças, ou seja, criar e desenvolver projetos e programas sociais para a associação. Interceder por segurança, infraestrutura e lazer, que é trabalhar na busca da melhoria dos aspectos sociais, como na educação, segurança, no transporte público e entre outros. E no bem-estar local, que fala que é atuar em prol do aumento da qualidade de vida da comunidade representada. Pode passar, Mariana, se você puder, se estiver ouvindo. E os direitos e deveres dos moradores associados, que são esses que a gente passou aqui e eu vou ler para vocês. Levar ao conhecimento dos órgãos públicos as demandas de melhoria apontadas pelos moradores abrangidos de uma associação. Representar a comunidade de forma oficial, as autoridades públicas e demais entidades. Lutar por melhoria para a comunidade a qual representa. Criar e desenvolver projetos e programas sociais. Reunir um grupo de indivíduos para estipular e planejar a limitação geográfica, finalidade, denominação e sede de entidade. Elaborar um estatuto, eleger a diretoria e, por último, fazer o registro da associação em um cartório. Pode passar, tá. Essa é a questão que é um pouco diferente. Como eu dei uma estudada, eu vi que, em geral, as pessoas elas confundem associação de moradores com condomínio. Por quê? Porque no condomínio, pelo que eu entendi no meu estudo, o pessoal que mora dentro de um condomínio, eles pagam pelos benefícios que eles têm. Mas na associação, eles não pagam. De acordo com com o artigo 174 do decreto de número 3.000 de 99. Eles estão isentos. Como assim? Eu vou ler para vocês. Eles estão isentos dos impostos e as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam sem fins lucrativos. Na lei tal que está aí, porém, existe a necessidade da declaração de imposto de renda para estrito cumprimento da legislação da Receita Federal do Brasil. Pode passar, Mariana.
Assim, a associação pode cobrar taxa de moradores? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, as associações de moradores de loteamentos urbanos não podem cobrar taxa de manutenções e conservação de proprietários não associados antes da lei do número tal ou de anterior lei local que discipline questão. A decisão, por maioria dos votos, foi proferida no julgamento do recurso extraordinário, como repercussão geral, tema 492. Aí está falando que o Tribunal Federal decidiu que as associações de moradores de loteamentos urbanos não podem cobrar taxa de manutenção e conservação de proprietários não associados antes da lei tal ou de anterior local que não disciplina a questão. Como eu disse, não pode cobrar taxa dos moradores, porque eles são isentos. Eles não são moradores, eles são uma associação, assim como a Mariana explicou anteriormente. Agora eu passo para o Maurílio. Boa tarde, pessoal. A minha parte vai falar sobre quais é o estatuto social e quais os problemas comuns que acontece numa associação frequentemente. Geralmente tem muito debates entre as pessoas, porque uns não concordam com o que o outro fala, ou alguns têm alguma ideia diferente, né? E também, aí eu resumi aqui. O Estatuto Social é um documento obrigatório na abertura de cooperativas, sociedades anônimas e entidades sem fins lucrativos. Elas são sem fins lucrativos, elas se beneficiam os próprios moradores e as pessoas que fazem parte daquela associação, sendo comumente conhecido como a certidão de nascimento dessas instituições. Pode passar aí, Mariana, por favor? Aí, quais são os problemas comuns que acontecem nessa associação? Em um bairro, a associação tem a função de gerir alguns problemas e trabalho em torno de soluções. Eles trabalham para gerar soluções de problemas que estão causando intriga entre os moradores por falta de algum benefício, né? Então, eles tentam solucionar esses problemas. Mas nem sempre todas as soluções estão à sua disposição. O que acontece? Às vezes eles não conseguem solucionar aqueles problemas. Então, eles têm que procurar outras entidades, ou privadas, ou públicas, que consigam resolver aquele problema que está além do alcance deles. Por exemplo, uma rua que não está asfaltada, a iluminação pública em que está precária, uma escola para o bairro, isso aí são coisas que eles estão além da capacidade deles. Tem que ter a necessidade de um profissional formado na área específica para fazer aquele tipo de serviço, né? Um posto de saúde, entre outras situações. Nesse caso, conversa é sempre com o poder público, pois todos os itens acima citados são de responsabilidade destes. Logo, o papel da associação e, em última instância, criar forças para buscar apoio com o governo municipal frente aos problemas daquele bairro. É igual uma escola. Uma escola está ali com certos problemas precários. E, às vezes, o poder público, o poder lá municipal eu não lembro agora direito, mas está com um problema na escola. E eles não sabem, então eles fazem o quê? Para eles ter aquele problema resolvido, ou certo, construir ou fazer melhorias para a escola, eles procuram o quê? Juntar várias pessoas que concordam com que aquele problema precisa ser solucionado e leva até onde pode se passar aquele documento para cima, aquela ideia para cima, que possa pegar e resolver, né? A necessidade de uma associação de bairro possuir um contador. Por que se necessita um contador? Além dele administrar a verba que entra e que sai, ele também é responsável por
lançar em planilhas ou mostrar para o presidente, o vice-presidente, o que entrou de verba, o que saiu, o que pode entrar o mês que vem, ou o que saiu o mês passado, até mesmo fazer uma base assim, tanto esse mês recebemos tantos de verba, esse mês recebemos menos do que a quantia do mês passado. E além dele fazer inúmeras coisas também, porque ele vai, vamos supor, vai resolver um problema no bairro. E aí esse problema precisa vamos supor, eles vão fazer um orçamento. O contador vai fazer o quê? Vai fazer um orçamento com 3, 4 tipos de empresa ou alguma coisa assim, para ver qual que fica mais em conta para a associação. Isso é o quê? Tentar evitar menos gasto, né? Resolver o problema com menos gastos, né? E sobrar mais dinheiro para a associação. Para quê? Para que esse que sobra pode ser investido em outra coisa, ou beneficiar a própria associação com aquele que sobrou, né? Pode passar, fazendo um favor? Quais os principais órgãos oficiais municipais, estadual e municipal para o registro e procedimento da contabilidade da associação de bairro? Olha, é um cartório, devemos registrar isso em cartório, ata de criação, entidade, estatuto, ata de eleição de diretoria, junto à prefeitura municipal, para obtermos uma inscrição municipal, junto ao INSS, se tiver funcionários perante a Caixa Econômica Federal. Para que tudo isso vá bem, tem que ser registrado tudo em cartório e também sempre ter as pessoas que ficam como testemunhas, né? Que aquilo foi como aquilo foi eu esqueci, fugiu agora da mente. Mas aquilo foi realmente feito, sem nenhuma fraude, e é isso aí. Junto à prefeitura municipal, que é para não ter, como que é, fugir da lei, né? E nem dos seus, como é que eu falo? Fazer tudo conforme a lei estabelecida, nem pulando as regras e nem deixando de fazer. Pode passar. Quanto ao tempo que leva para regularizar uma associação. Quanto ao protocolo do título no cartório, este será prenotado e receberá um número de ordem. Toda prenotação é válida por 30 dias, devendo o oficial apresentar a fundação para recusa do registro na metade desse prazo, ou seja, 15 dias. Portanto, não haverá exigência a ser cumprida. O prazo máximo para registro de um título é 30 dias. Lembrando que no caso de dúvida suscitada no caso interessado não se conformar com a exigência formulada, este prazo ficará suspenso até o final julgamento por parte do juiz corregador permanente. É igual vocês viram aí, o prazo é de 15 a 30 dias. Por quê? Porque tem que se levar a documentação tudo certa e outras coisas a mais, para que tudo seja regularizado. Às vezes pode demorar mais porque falta o documento, falta outras coisas a mais. Pode passar? O que fazer no caso de uma associação que encontra abandonada juridicamente? Imagine que uma associação registrou seus atos constituídos no ano de 2000, elegeu uma diretoria para o mandato de segundo ano e após o equipamento do primeiro ato, não levou ao cartório qualquer outro documento. Portanto, a associação só tem o primeiro registro arquivado. Isso aí só foi o que eu falei no primeiro, que às vezes eles fazem uma associação, não registram em cartório,
ou falta de documento para acabar de dar andamento no processo e na associação. Pode passar. É isso aí. Bom, perfeito, senhores. O grupo tem alguma consideração, conclusão, algum fechamento antes dos processos de arguições? De perguntas? Não, senhor, professor. Perfeito. Então está aberto o momento de perguntas, senhores. Fiquem à vontade para poder tirar as suas dúvidas quanto ao tema. Como que o morador, né, pode contribuir para o crescimento da associação do seu bairro? Ele pode contribuir analisando, né, quais são os problemas vigentes no seu bairro e fazendo planejamento, né, e passando isso, compartilhando isso nas reuniões da Associação de Moradores de Bairro. E daí a associação como um todo, né, com certeza uma associação faz mais do que um, né, vai tentar resolver esses problemas vigentes no bairro. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta, senhores? Pois não, Israel. Por vontade, doutor. Boa tarde a todos. Bom, eu estava pesquisando a respeito da Associação de Moradores essa tarde e eu vi a respeito de alguns órgãos também, né? E nós temos a UCAM, que seria a União Cuiabana de Associação de Moradores de Bairro, e a FEMAB, que seria a Federação Mato Grossense de Associação de Moradores de Bairro, uma a nível municipal, outra estadual. Haveria uma diferença clara na finalidade dessas organizações ou seria mais uma questão de alcance mesmo do interesse público? Olha, eu não pesquisei sobre isso e eu gostaria de deixar para trazer justamente na próxima apresentação que a gente for com a Associação de Moradores de Bairro, que podemos fazer para o Cuiabá, que é mais específico, né? Fala justamente sobre o Cuiabá. Mas eu tinha visto esse negócio da FEMAB e ela, pelo que eu entendi, ela é mais como uma federação que é uma união de várias associações de moradores de um bairro. Eu acho que ela vai tratar de reuniões a nível do Mato Grosso inteiro ou do estado de Cuiabá inteiro. Eu não entendi direito, mas eu vou pesquisar e trazer para você na nossa próxima apresentação. E quanto a outra associação, é só uma associação mesmo de moradores de um bairro apenas. Certo. Eu acredito que não tenha diferença, porque eles são voltados para serviços sociais de uma associação, entendeu? Eles são uma associação, então eu acho que não tem diferença, todas são associações. Bom, é o que eu acho, né? Minha opinião, não sei se está certo, mas é bom a gente dar uma pesquisada, todo mundo mesmo. Também gostaria de saber de vocês se uma associação pode receber verba de uma empresa privada, né, tendo em vista que eles têm que pagar conta de água, luz, né, e assim também poderia estar cobrando algum ônus, né, dos moradores, né, para estar arrecadando algum fundo, né, para a associação. A associação ela é sem fins lucrativos, então ela não pode estar cobrando taxa dos moradores. Qual que era a outra pergunta mesmo, a primeira? Sobre... Se ela pode receber alguma verba, né, de uma empresa privada, né? Quanto a isso, ela pode sim receber as verbas, mas a cobrança de taxa, se ela for fazer um levantamento, né, interno, ele não vai ser obrigatório. Obrigado.
Doutores, mais perguntas? Doutora Ana Vitória, dá uma boa tarde para nós aí, doutora. Oi, professor, boa tarde. Tudo bom? Tudo? Cumprimentei todo mundo aqui meio que individualmente, faltou Vossa Senhoria, doutora. Que bom que a senhora Tô aqui. tá conosco aí compartilhando ciência. Muito obrigado. Senhores, mais alguma pergunta para o grupo? Não? Opa, doutora É Amanda, que por eu, favor. Oi, meninas, boa tarde. Eu queria mais um complemento, mas também queria saber se vocês encontraram na pesquisa de vocês, alguma resposta para isso. Eu vi que várias associações elas conseguem fazer projetos que tanto são governamentais, que elas podem trazer para a comunidade, mas elas também podem fazer projetos elas mesmas com parcerias, né, com outros lugares. E aí eu queria saber como que é feita a distribuição dessa informação para os moradores, se tem alguém específico que geralmente é responsável dentro da associação para fazer esse marketing, né, para mostrar para a população, para os moradores, quais são os projetos que eles têm. Eu vi que alguns têm alguns sites, né, mas eu creio que em alguns bairros, talvez eles possam até não ter a maioria da população acesso à internet ou essas coisas, essa parte, né, então eu queria saber se vocês sabem, tem alguma noção de quem faz essa distribuição de informação. Geralmente, A diretoria ela vai ficar responsável por essa distribuição de informações e também, né, pela a ligação da comunidade com o poder público. É ela que vai fazer essa ligação das necessidades que a comunidade, os moradores do bairro têm. Mas, assim, de que forma é feita? Eles costumam fazer reunião toda semana para explicar, para expor, talvez? Como é feito? Vocês sabem? geralmente o presidente e o vice-presidente conversam, né? E geralmente eles vão falar assim, ó, vamos marcar uma reunião para tal dia. E aí eles juntam as outras pessoas da associação e conversam sobre aquela questão. E o que eles vão fazer? Vão caçar pessoas capacitadas, que sabem ter um bom diálogo e um bom marketing, para que vão falar com outras pessoas sobre o projeto, sobre a ideia deles, para trazer eles para conquistar eles para que seja beneficiado todos, né? Doutores, nessa questão, vou dar uma contribuição, tá? Quando o tema, doutora Amanda, é levantado, geralmente ele é apresentado já dentro de alguma reunião, conselho e etc. Caso esse tema seja alguma necessidade que algum morador leve a associação lá física ou diretamente ao presidente, caso não tenha, né, um ambiente físico, esse tema, se for do interesse de todos, aí o presidente de bairro ele vai apresentar ao conselho, né, que os demais já apresentaram aí sobre a relação do conselho. Posteriormente, vão ali fazer uma referência a essa tematização para eles poderem, então, dialogar sobre o tema. Lembrando que a associação de bairros, quer dizer, são moradores, então a comunicação é rede, uma própria rede interna, né? Que é justamente essa questão da comunicação entre aquele ambiente geográfico. A associação de moradores, eles envolvem essas comunicações, essas necessidades que se tem, levanta essa obrigatoriedade em todos estarem ali interagindo. Outro fator interessante é que, quando, em nome de uma associação, geralmente, alguns veículos de comunicação dão espaços, tipo rádio, ou uma solicitação direta à prefeitura, ou uma televisão, tá? Então, eles têm algum apoio por ser ali uma instituição, né, uma associação de bairro, e ter esse conceito, né, de responsabilidade cidadã, tá certo? Então, para se reunir, existe um agendamento, um processo de agendamento, e para ser apresentado esse tema à comunidade, esse tema é debatido ali com o conselho, tá? É o conselho todo, não é somente o presidente de bairro, é o conselho, para trazer a melhor forma de ser exposta
essa tratativa. E quanto ao marketing da coisa, a associação de bairro ela trabalha com endomarketing somente, né, que é esse marketing interno, que é a rede de stakeholders, que são os públicos interessados, né? Tem muita empresa que tem interesse em associação de bairro, como, por exemplo, de segurança. Tá? A empresa de segurança gosta mesmo de uma associação de bairro, porque eles conseguem ali compreender, por exemplo, se tem ali um nicho, né, um ambiente de mercado ou não, né? Ele consegue levantar, por exemplo, na associação, o índice de segurança daquele bairro, ele consegue levantar na associação um contato direto de pessoas que, às vezes, já dentro do processo de diálogo da associação, se preocupam com segurança, né? E aí onde ocorre, por exemplo, não sei se os senhores já viram, né, mas tem alguns seguranças que eles são contratados pelo quarteirão inteiro, pela rua inteira. Não somente aquela situação da cerca elétrica e etc. Geralmente arrumam uma guarita, uma coisinha assim, para aquele segurança ficar, e aquele segurança ele é pago ali pela rua inteira, praticamente. Tá? Então, existem vários fatores, né? Então, o mercado também interage com essa associação, tem uma certa interação entre o mercado e os interesses ali relacionados ou aquela geografia ou a associação por um todo, né? Tem outros fatores. As empresas relacionadas ao bairro, por exemplo, elas geralmente contribuem aceitando que colhem cartazes e etc., para a comunicação ali do bairro, até porque quanto melhor o bairro estiver estruturado, mais segurança e mais comércio tem, né? Você desenvolve uma melhor economia, você tem uma melhor aplicação dos impostos, então tem todo um contexto relacionado a essa perspectiva, doutora, quanto ao marketing, a reunião, como que isso chega, por exemplo, a uma pessoa que não tem internet. Eu compreendi. Chega como? Essa pessoa compra pão, essa pessoa ela tem uma necessidade, ou ela trabalha, ou mesmo ela sem trabalhar, só dela passar na frente da venda, tem lá o cartaz, que o cartaz está lá, a hora relacionada. Tá? Então, dentro do bairro, por exemplo, acontece muito dessa comunicação. Por exemplo, os senhores escutam propaganda de feira, falando sobre feira? Mas todo mundo sabe que tem. Por que todo mundo sabe que tem? E quais são os dias que acontecem? Né? Por quê? Porque tem essa rede. Por mais, lógico, existe uma propagandinha ou outra que passa, mas você não vê isso passando na televisão todo dia. Né? Você não vê, por exemplo, horários de feiras em Cuiabá. Se os senhores pegar... Eu tenho uma amiga, eu tenho vários amigos, na verdade, que eles são feira de terça a sexta, só não vai segunda, entendeu? Mas terça-feira ele já começa a inventar uma feirinha, nossa, que é a feirinha do camarão, porque a feirinha do camarão é porque eu gosto de comer o camarão lá, porque lá é melhor. Isso aqui é a feirinha da pamonha, porque aqui a pamonha é melhor. Tem tudo lá, mas porque eu gosto de comer a pamonha. Isso aqui é a feirinha do pastel com caldo de cana. Então, assim, existe todo esse contexto, né? Você procura um determinado produto e você tem um atendimento, né? Feira, aqui eu vim comprar um queijo, aqui é onde é que vende as melhores frutas, vende as melhores verduras. Então, quer dizer, você tem uma rede que é estabelecida nesse processo e a gente acaba sabendo. Por exemplo, aí já entra também, olha só que interessante, já entra também aos públicos de alcance, né? As diferenças entre os condomínios. Os condomínios particulares, a forma, a sistematização de mercado, ela já é mais aplicada. Por quê? Porque existe grupo de WhatsApp em todo condomínio. Tá? Um grupo de comunicação obrigatório em todo condomínio. Por exemplo, todo condomínio tem lá um aplicativo onde é que a gerência do condomínio envia ali alguns avisos de reunião do condomínio, que eu estou falando condomínio fechado, tá, senhores? Avisa ali, tá? Então, o comércio ali dentro fica mais fácil de se estabelecer. E acontece as feirinhas internas, no condomínio onde eu moro mesmo, tem uma feira interna, tem pessoas que produzem alimentos só aqui para dentro, enfim, tem todo doces, enfim, tem todo um contexto aí, tem todo um universo de controle aqui que possibilita isso, né? Já no processo de associação de bairro, né, onde é que esse controle já se torna um pouquinho mais complexo, porque são várias vias de comunicação, a maior parte da comunicação é rede. É fala, é chamamento, entendeu? Pessoas interessadas,
E assim vai indo. Perfeito, doutora Amanda? Perfeito, professor. Fiquei curiosa mesmo para saber, porque eu sempre morei assim em bairros por muito tempo e não tinha essas informações, sabe, acerca da associação em si. Então, eu moro em um bairro que eu não sei, fiquei curiosa, talvez na hora que eu for comprar pão eu vou dar uma olhada em volta, ver se eu acho um Isso. cartaz, alguma coisa. Mas eu acho interessante, porque eu realmente não vejo muito essa rede de comunicação aqui na onde eu moro. Mas que talvez, né, possa evoluir com o tempo e assim vai. Doutora, mas aí que está uma questão também qualitativa da associação, tá? Inclusive, na parte da manhã, nós temos três colaboradores ali que eles chamaram o tema de catavoto, né? Falaram, presidente de bairro é catavoto, né? E depois, com bastante desenvolvimento do tema, chegamos a um consenso que existe uma aplicação muito forte, uma essência muito forte, e que foi desvirtuada por alguns, né? A associação, ela tem um atendimento social, ela obrigatoriamente é para o atendimento social, uma vez que são sem fins lucrativos. A visualização, né, a proteção quanto aos direitos e também a visualização e obrigatoriedade dos deveres. E um interessante, doutor, onde que eu queria chegar com essa falácia toda? Depende também de como está a associação do seu bairro, tá? Se a associação do seu bairro está omissa, está catavoto, então, realmente, a doutora vai ter uma dificuldade de encontrá-los. Por quê? Porque eles não querem ser encontrados. Eles querem ficar omissos, porque agora não é época de campanha, né? Para só aparecer dentro de uma oportunidade de campanha. Não precisa ser em época de campanha, mas uma oportunidade de campanha. Um tema que seja oportuno e etc. Agora, sim, na intenção que eu vejo que a doutora quer procurar, que é aquela essência mesmo de saber do seu bairro, saber o que está acontecendo no seu bairro, ver o que você pode ajudar, ver quais são as construções legais que estão sendo traçadas ali para o benefício daquela comunidade, né? Realmente, algumas associações eles se fazem omissas, tá? Não são todos que têm essa essência, por exemplo, do convidado que nós tivemos na aula passada, doutor Manuel, ou mesmo o convidado que tivemos hoje de manhã, o doutor Abraão, Dalto, hoje de manhã tivemos um advogado do terceiro setor, um advogado próprio de associação, inclusive o contato dele era a advocacia sindical. Ele é uma figura, senhores, eu peço para os senhores, é uma figura que eu digo de prestígio, de valor e com muita contribuição científica. Peço para os senhores darem uma olhada nessa entrevista, foi bem legal, foi bem rica também, assim como a apresentação de hoje que os senhores fizeram aí, nos trouxeram aí informações interessantes, tá? Mas é isso, doutores, dá uma olhada para os senhores compreenderem. Se a associação dos senhores está em ação, né, ela tá tendo atividade, ela está realmente desenvolvendo o que em praxe, né, o que em tese ou em teoria, né, era para ser, os senhores não terão dificuldade nenhuma de reconhecê-la ou de vê-la no dia a dia. Doutora, um dos termômetros, eu não quero dizer que a associação do seu bairro é ruim, mas um dos termômetros é justamente a questão do desconhecimento da doutora. Porque esse é o tipo de situação, doutor, ou de tema, que não carece da doutora correr atrás. Entendeu? Se a associação está em funcionamento, isso fica evidente no bairro. Fica evidente numa atividade que está sendo proporcionada ali de qualidade para a comunidade, aulas ou outros projetos, né, de tamanha significância também, contribuições socioculturais para aquela região, e toda essa contribuição, todo esse desenvolvimento é muito visível, porque ele acontece no bairro. Né? Por exemplo, você tem bairros que tem campinho de futebol. Quando acontece um futebolzinho, você não sabe? Você fala, por quê? Porque tem uma movimentação, mesmo que pequena, mas é uma movimentação de gente. Entendeu? Então, isso mexe um pouco com o bairro, né? Aí, por exemplo, um joguinho de futebol, são 11 de cada lado, 22, já tem um pouquinho na plateia, já 30 pessoas se juntam no jogo, vai fazer o quê? Vai comprar uma bebidinha, vai comprar um negócio, aí já tem a mercearia ali que é envolvida, aí já mete um sonzinho, aí já vem mais gente, e vai criando aquele vínculo, Então, isso mexe no ambiente. É impossível de uma associação que está funcionando, é impossível ela ser imperceptível. Tá? E aí, doutora Mariana? Exatamente. Então, assim, quando se tem essa relação
de atividade, de participação com a cidadania e com o meio ali, né, com a relação de ambiente, fica tudo visível. Outra situação, não só a questão do pão e circo, vamos dizer assim, mas as lutas também, as lutas dos direitos ali adquiridos, né? Você vê melhorias para aquela região, ou você vê a luta para que aconteça aquela melhoria. Talvez a luta inicia naquele mandato e termina 2 mandatos à frente, mas você vê o processo de desenvolvimento dessa luta, uma adequação de um local para uma praça, para um desenvolvimento social, para um projeto, para um projeto de profissionalização, enfim. Ela se apresenta porque ela é majestosa, a associação ela é algo muito lindo, é impossível toda essa luz ficar escondida, só fica escondida quando ela é o termo que o José Reinaldo, inclusive, já nos apresentou outras vezes, que é o catavoto, né? Só quando é essa sem-vergonhice aí política, que faz parte, né? Porque faz parte do nosso desenvolvimento, dos 3 poderes, todo o processo, a política, mas a corruptiva não, né? Que é onde é que boa parte aí desse contexto, infelizmente, está alicerçado. Senhores, mais alguma pergunta? Não? Bom, Gostaria de não, professor. Muito obrigado, doutor. Agradeço. Professor. Oi, pois não. Assim, né? A gente tem alguns presidentes, né, de associações que eles realmente fazem um trabalho impressionante, né? Tem outros também, né, que ele tem a dificuldade, né? Inclusive, o ano passado eu estive conversando com um aqui de um bairro aqui na cidade e ele teve falando a dificuldade, né, que ele enfrentava, né? E inclusive eu conheço um outro que mora no mesmo bairro e criticava bastante ele, né? Até então eu não conhecia o presidente. Por coincidência, ele tem um ponto comercial, né, naquele bairro e ele se apresentou como presidente do bairro. Eu falei, pô, que legal, cara, tô te conhecendo. Daí conversamos e ele passou para mim, né, o que ele já tinha pedido, né, de melhoria para aquele bairro, inclusive porque esse bairro ele é próximo de um condomínio de alto padrão aqui na cidade e hoje com um hospital público, né, com o maior, né, aqui de Cuiabá e com certeza o 3º maior do SUS no país, precisa de muita melhoria, né, porque a cidade vai crescer para aquele lado, né. O bairro que eu estou falando é Ribeirão do Lipa, né? E aí ele fala, né? Relata a dificuldade que enfrenta, né? Então, assim, mas tem outros que têm sucesso, né? Por exemplo, eu já morei em um estado que o presidente era um rapaz jovem, mas a melhoria que ele trouxe, você está entendendo? Foi gigantesca para o bairro, né? Maravilha. Que é em Maceió, né? Um bairro na periferia, mas um bairro muito populoso. Hoje esse bairro ele tem assim, é um complexo, né? Tem mais de 200 mil habitantes e ele fez algo assim impressionante. Inclusive assim, os moradores, né? Os jovens tinham que ir para o centro da cidade para ir tirar o RG e daí não precisou mais com a associação. Ele colocou uma biblioteca, enfim, carteira de trabalho também tirava lá. Fez um trabalho brilhante, né? Então, assim, tem uns que tem êxito, né? Ele não migra para esse lado negro, né? Mas procura fazer um trabalho ali digno para a sociedade do bairro dele, né? É isso. Tem uns que ajudam, né, doutor? Outros que atrapalham, né? Compreendi. Aproveitando a fala do doutor, uma das oportunidades que ficou faltando aí na nossa apresentação quanto ao conhecimento, aspecto de conhecimento desses atores, tá certo? Muitas das vezes, o presidente de bairro é aquela pessoa mais popular, e não, em tese, tecnicamente, com bagagem, né, para desenvolver essa atividade. Às vezes, pega lá uma pessoa popular. Inclusive, nós temos esse problema também nas escolhas políticas, né? Nós escolhemos, às vezes, vereadores só pela popularidade dele, né? Às vezes um radialista, às vezes um apresentador de programa de televisão,
às vezes, um cara que fica pagando festa para os outros, né? Porque a gente sabe que tem campanhas aí que são feitas aí, né? Dono de distribuidora, dono disso e aquilo, acaba virando aí vereador, prefeito, aí começa a ter uma carreira política, né? Pois é, às vezes é famoso no Jornal Nacional, né? Ocorrem aí vários fatores, né, doutor? Mas uma das defasagens que se tem na associação é justamente o conhecimento técnico, doutores. Tá? É por isso que existem já da advocacia do terceiro setor, existe um mercado sobre isso, tá? São os advogados que regem ali pela classe sindical, pelas associações, tá? E conseguem receber, sim, por esse trabalho, né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça é quando fala, pô, mas você trabalhar para a associação, será que recebe? Né? Existem todo um trâmite aí, tá certo? Espero aí que no próximo tema nós possamos também, um dos fatores que o grupo possa trazer seja esse, tá? Já deixem aí evidenciados sobre essa relação de ganhos, tá? Dentro dessa área de atendimento, porque faz muito sentido se preocupar com isso dentro da relação do atendimento, tá certo? Porque, em tese, nada trabalha sem um determinado fluxo, né? A associação, por exemplo, ela tem um determinado fluxo que rege sobre ela, né? Inclusive algumas obrigatoriedades legais, como a questão da isenção de impostos, que para facilitar esse processo, né? Inclusive, recebe doações, tem toda desenvolve projetos, né? Que aí já tem um certo financiamento que é relacionado a isso. Então, sem fins lucrativos, nenhum determinado olhar, mas rege sobre uma determinada economia, tá? Bom, senhores, o doutor Maurílio, né? Doutor Maurílio, o senhor levantou a mão, o senhor está querendo dizer alguma coisa, doutor? Sim, professor, sobre a questão que o senhor falou, popularidade, na cidade de Caxias tem muito essa questão aí, por causa que a maioria das pessoas que se elege a vereador são donos de grandes lojas, supermercados, atacados, grandes produtores rurais e também advogados. A maioria são médicos muito desconhecidos. É isso, doutor, é campanha, né? Aí sim você já percebe que é complicado, né, doutor? E aí existe o seguinte também, que às vezes aquele ator que está dentro de uma representação, por exemplo, de uma associação de bairro, fazendo serviço que é para ser feito, com a essência que é para ser feita, trazendo benefício para aquela comunidade, acaba incomodando alguém que está fazendo ali apenas uma campanha política. E uma coisa é certa, né? Sobre o capitalismo, nada tem força, né? A gente é bem claro sobre isso, nada tem força sobre o capitalismo. E às vezes um ator desse aí, né? Um conhecido empresário, sei lá o quê, consegue minar ações interessantes por situações de bandeira, né? Nós tivemos aí de manhã na outra apresentação, inclusive lá no diálogo da semana passada, tivemos um exemplo, um case que o grupo trouxe de um grupo de pessoas que estavam fazendo um benefício para uma determinada comunidade e foi barrado. Escutem isso, foi barrados pela própria associação de bairros, porque disse que estava vindo com bandeira religiosa. Senhores, poderia então ter ali absorvido aquela atividade e ter desenvolvido a atividade em nenhuma demonstração religiosa, né? Mas assim, as instituições religiosas, senhores, elas são associações também sem fins lucrativos, é para atendimento social. Então, é impossível você querer, por exemplo, que um sopão não aconteça. E outra, você não querer que isso aconteça é um absurdo. Né? Você está tirando o alimento de pessoas necessitadas. Né? Não é uma campanha, não era uma campanha política, né? Toma aqui a camiseta do partido ou a camiseta do candidato, né? Se tivesse dando roupas ali, era roupas para se aquecer do frio maçante que nós temos no inverno, para quem não tem um local
com segurança e também com uma relação térmica que nós temos, né? Porque, senhores, uma coisa é fato, né? Estamos num calor arrebentado, mas quando fez frio também, teve morte no meio da rua de pessoas que moram em condições extremas, né? Então, qualquer limitação de atendimento por causa de uma relação de bandeira, para mim, é uma ignorância sem fim. Poderia ali ter uma outra forma, nenhuma conversação daquele atendimento, no mesmo sentido, às vezes até uma aliança dentro desse processo, né, sem problema nenhum, e não vejo, não vimos, na verdade, quando nós falamos sobre esse tema, não vimos nenhum fator que pudesse justificar esse ato, né? E então ocorre esse processo de bandeiras, doutor Maurílio, ocorre com certeza, e tem e é difícil, né? Porque, por exemplo, um ato dessa magnitude, nós percebemos no estudo do case que ela poderia ocorrer se tivesse alguém com conhecimento específico na área do direito, porque dentro da área do direito encontramos artigos ali, olha só que interessante, encontramos artigos onde tem, sim, a obrigatoriedade de aceitação àquela atividade de atendimento social. Olha só. Então, não pode ser barrado. Não poderia ter sido barrado. Então, se aquele grupo de pessoas tivesse esse conhecimento, a associação de bairro que estava equivocada, né, estava ali em contramão, ela teria que ter baixado a guarda e deixado acontecer, senão ali estaria infringindo a lei naquele momento, naquele ambiente. Tá? Então é isso, senhores. Finalizamos então a apresentação de hoje. Tá? Agradeço a todos que estiveram até agora conosco, tanto os alunos quanto os ouvintes. Peço para os alunos ficarem na sala 2 minutinhos, até eu finalizar aqui a gravação. E continuem na sala, por favor, tá ok? A FAIP agradece a todos, a participação de todos, e tenham aí uma boa tarde. Boa tarde, professor.